Diante desse cenário internacional complicado, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia parece ganhar ainda mais relevância. A assinatura dessa chancela do acordo deve acontecer no próximo sábado no Paraguai, mas o tratado ainda precisa passar por alguns processos burocráticos até que seja colocado em prática. Para a gente falar sobre esse trâmite, eu converso agora com Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senador, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, um abraço a você, estendo esse abraço a todos os telespectadores e à disposição dos questionamentos. Muito obrigado, senador. Vou convidar o Danilo Moliterno também para essa conversa, mas eu queria começar te perguntando, senador, acerca exatamente desses trâmites. A gente sabe que o acordo de livre comércio ele precisa ser ratificado pelos legislativos, dos países membros de ambos os blocos. E eu queria entender, esse trâmite ele deve ser facilitado aqui no legislativo brasileiro? Ótima colocação e boa pergunta. A partir do momento que for assinado no sábado, conforme está anunciado no Paraguai, nós vamos já montar, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma comissão temporária igual àquela que foi formada para poder fazer as tratativas do tarifaço dos Estados Unidos, justamente para poder acompanhar par e passo esses desdobramentos. Ao que nos consta, a partir desse instante que essa assinatura já estiver formalizada, em o acordo vindo para os estados partes do Mercosul, o país pode se antecipar e fazer a sua tramitação no âmbito do seu parlamento e aprovar para que isso possa, de uma vez por todas, chegar na ponta, que é o que importa para você que está nos assistindo. A redução do preço daquilo que vai estar envolvido nisso, tanto do setor do agro quanto no setor da indústria. Danilo? Muito obrigado pela oportunidade, senador. Queria te perguntar sobre, na sua previsão, quando que a gente pode ter este acordo aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro, e também te perguntar se o senhor acredita que pode haver algum tipo de resistência. O que a gente vê no primeiro momento é que a maior parte dos grupos de influência e também, no primeiro momento, os posicionamentos do parlamento parece ser bastante favorável. Tendência de que não, né? Veja bem, você tem acabado de noticiar essas sobretarifas que acabam de ser reveladas pelo presidente Trump no que tange aos países que têm negócios com o Irã. Você tem que abrir frentes de oportunidade e não tem como um acordo dessa natureza deixar de abrir janelas de negócios conforme isso vai acontecer. Por isso que é importante essa colocação, porque a partir do momento que você tem vários cenários para poder compensar uma eventual sobretarifa que essa ou aquela grande potência impõe aos negócios brasileiros, isso faz com que você possa ter essa dificuldade e esse prejuízo amenizado. Então, o que a gente puder fazer para acelerar isso aqui no âmbito do Congresso brasileiro, você pode ter certeza que nós vamos fazer. Eu já falei com o presidente Davi Alcolumbre, fiz essa interlocução com ele, e ele, assim que chegar a matéria para que ele possa despachar, ele vai enviar para a nossa comissão para que a gente possa dar a maior celeridade na sua aprovação. Eu creio que ainda leva esse semestre para que isso possa realmente chegar na ponta. Senador, reforço até porque a gente sabe, 2026, um ano eleitoral pautado exatamente pela corrida eleitoral de 2026, quando teoricamente, a gente tem um segundo semestre um pouco mais vazio, mais esvaziado no âmbito dessas discussões legislativas. Portanto, o senhor acredita, então, que teremos esse acordo chancelado antes mesmo do recesso de meio de ano? Eu acredito, até porque isso acaba sendo também uma barreira que precisa ser ultrapassada, A gente sabe desse calendário, sabe como que as coisas funcionam a partir do momento que ele entra em vigor, e a gente tem que procurar esgotar essas pautas mais sensíveis, mais importantes para a população brasileira, o quanto antes, para que
possa chegar o benefício para aquele que está esperando. Afinal de contas, desde 1999, isso está sendo tratado. Então, já se passaram quase 27 anos. Senador, aproveitando que o senhor menciona esse momento que a gente tem com relação às tarifas, assunto que a gente estava anteriormente, queria te perguntar qual é o recado que Mercosul e União Europeia dão para o restante do mundo, para os Estados Unidos também, por exemplo, que parece subir algumas barreiras com relação ao multilateralismo, com relação à relação comercial entre os países. A gente já observou, a partir do momento que foi anunciado aquele Dia da Independência, né, que o presidente Trump anunciou sobre tarifas mundo afora, e aí a gente logo na data subsequente a esse anúncio, a gente foi pelo Parlasul fazer um giro ao Parlamento Europeu e alguns países da Europa, e nós vimos lá que aqueles que estavam muito resistentes, diante desse cenário das sobretarifas, eles já começaram a avaliar que isso poderia ser importante para o país deles. Então, é algo que realmente acaba sendo um escudo para situações unilaterais como essa. Então, você pode ter certeza que isso vai acabar sendo exemplo para poder ser replicado por outros grupos de países mundo afora. Senador, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, do Senado, eu queria uma análise do senhor acerca dessa consolidação dos acordos comerciais, da diplomacia como um todo, mas principalmente pensando na abertura de mercados por parte do governo Lula, pensando no acordo, evidentemente, entre Mercosul e União Europeia, também com o EFTA, essas parcerias bilaterais, acordos, por exemplo, setoriais, como a abertura do mercado de carne no México. Eu queria uma análise do senhor acerca exatamente da efetividade dos trabalhos, tanto do Itamaraty quanto, evidentemente, do Ministério do Comércio, tocado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor acha que é um trabalho bem sucedido nesse acumulado, a gente para pensar desde o início do governo? Olha, não tem como você achar diferente, até porque são acordos que estavam pendentes há algum tempo, e você vê na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin e do chanceler Mauro Vieira dois pontos importantes de bom senso, de trabalho técnico, de se debruçar naquilo que precisa realmente ser debruçado, de superar adversidades e fazer algo que eu, na minha avaliação, aqui como parlamentar e presidente da Comissão de Relações Exteriores, sempre procuro fazer: o exercício da diplomacia. Através dela, você consegue atingir atalhos e objetivos que muitas vezes parecem impossíveis ou intransponíveis. Então, os resultados estão aí a toda prova, e ninguém melhor do que o Ministério chefiado pelo vice-presidente Alckmin, junto com o Ministério das Relações Exteriores, para poder superar essas questões. O que importa para aquele que está nos assistindo é exatamente o resultado. Essa questão da polarização, dessa confusão política, deixa para vir na hora da eleição. Agora é hora de você organizar as coisas para facilitar os negócios para o Brasil e, consequentemente, para o seu povo. Senador, queria te perguntar ainda sobre essa perspectiva de novos acordos. A gente vem ouvindo bastante da diplomacia brasileira uma percepção de que esse acordo com a União Europeia é uma espécie de selo de qualidade ao Brasil. Imagino que o senhor, como representante da CRE do Senado, tenha bastante interlocução com o governo federal. Queria saber se a gente tem perspectivas de ainda em 2026, neste mandato, ter a conclusão de novos acordos. A gente fala bastante sobre a possibilidade de andar com o acordo com os Emirados Árabes Unidos já nos próximos meses. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. É lógico que a partir do momento que você vence determinados obstáculos, e pode-se dizer que já estava no ponto da maturação esse acordo ser assinado, e aí você vê que as circunstâncias do comércio global mundial acabaram favorecendo para que aquele que tivesse a resistência maior pudesse ver que muita calma nessa hora, vamos ter que abrir outras chances de oportunidades para o nosso país, acabou por acontecer.
É lógico que a experiência, a expertise que o país ganha formatando esses acordos serão importantes e deverão ser usados para a formatação de outros. Apesar da gente saber também da demora dessas tratativas, são situações que precisam ser analisadas item por item, caso por caso, envolvendo os setores de cada país que estão envolvidos. Então, a gente sabe que isso é trabalhoso, isso demanda tempo, mas para quem já venceu etapas, como a questão do EFTA, como a questão da União Europeia, faz com que isso possa ficar muito mais assim palatável no sentido de se vencer resistências. Trouxe agora há pouco para a gente essa importância, pelo menos setorial, pensando principalmente no agronegócio, nos produtores de milho, dessas relações entre Brasil e Irã, em meio a esse novo anúncio, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que aplicaria essa tarifa de 25% sobre países que mantenham relações comerciais com o Irã. Queria uma análise sua exatamente sobre essas importâncias setoriais, porque apesar, é evidente, de não ter uma participação muito relevante na pauta exportadora ou importadora do país, a gente tem uma dependência, por exemplo, dos fertilizantes. Queria uma análise sua sobre os impactos dessa nova tarifa para o agronegócio brasileiro e qual seria exatamente o trade-off entre, por exemplo, cortar relações com o Irã e, evidentemente, manter uma relação com tarifas aquém dessas anunciadas por Donald Trump com os Estados Unidos? Bom, primeiro, como antes de mim entrou a Tatiana Prazeres, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falando que precisa ver quando que vai ser implantado, as formas que vai ser essa redação, para ver como que vai atingir o setor brasileiro que está envolvido, principalmente o setor de grãos. O meu estado, particularmente, é um estado essencialmente voltado ao agronegócio e poderá impactar em cima das questões que lá são produzidas. Porém, o que também é importante ressaltar? Observe que houve um avanço de interlocução diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. O que era muito frio antes, agora já não está dessa maneira. Os presidentes já estão conversando, as questões daqueles que são os assessores mais diretos também já tem uma interlocução. Nós mesmos aqui do Congresso Nacional também mantivemos e cultivamos as relações com os parlamentares americanos. Tudo para quê? Para facilitar o diálogo, o entendimento em função de situações como essa. Ninguém quer passar a mão em cima das questões ditatoriais que ocorrem no Irã, fazendo o povo lá sofrer, com ações antidemocráticas. Ninguém quer isso. Porém, situações como essa não podem ter como consequências as ações de quem, vamos dizer assim, não tem nada a ver com essa história e está apenas trabalhando, produzindo, para poder fazer o seu produto ter sanidade, qualidade e ser exportado para fora. É por esses que eu estou aqui defendendo e fazendo valer o meu mandato no Senado Federal. A gente conversou com o Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senador, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, um bom jornal. Forte abraço, agradeço também a Danilo Moliterno por operacionalizar essa conversa com o senador.